de Cristo. Amém. Quero aqui nessa noite externar minha gratidão, minha alegria de estarmos juntos, de ter o privilégio de conhecer o pastor Walter Guedes. De fato, sinto-me parte, membro da família Getsemane. Prefiro não. Sinto-me parte da família. Realmente aqui o ambiente é familiar, aconchegante, acolhedor. De fato, manifesta e revela a ideia de igreja. Igreja é coinonia, é comunhão, é fraternidade. Igreja é corpo, igreja é reunião, igreja é assembleia, igreja é eclésia, de sorte que esse corpo, formado de membros interdependentes, só tem de fato valor e vitalidade quando esse membro está vinculado, atrelado, amarrado ao membro, ao corpo, perdão. De sorte que você que está aqui, de fato você está numa boa casa, na casa de Deus. Que de modo inequívoco a presença, a atuação do Espírito Santo é impactante. Eu irei para casa, pastor, irei para casa renovado, irei para casa edificado. Eu ouvi um pouco do pastor que Deus tem feito neste lugar. A boa mão de Deus é sobre essa igreja, sobre esse povo, e é a razão pela qual a vitória, o sucesso, o avanço, a prosperidade se manifestam, porque o favor de Deus transforma em bênção para nós. Quem concorda, diga amém. Portanto, para mim, privilégio duplo: primeiro, fazer uso da palavra de Deus; segundo, fazer uso da palavra de Deus numa igreja abençoada como essa, viu? Amém. Desde já quero que a minha gratidão, pastor, por esse privilégio. E que também vejo, quero ressaltar que a gente pensa na palavra, que o que acontece aqui está totalmente alinhado à palavra de Deus, porque a Bíblia diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todo dia da minha vida, para, primeiro, contemplar a formosura do Senhor. A igreja tem esse lado, esse aspecto cultico, de adoração, de devoção, desse encontro com Deus. A reunião tem essa proposta, mas para além de contemplar a sua formosura, aprender o seu templo. A igreja tem esse papel também pedagógico, instrutivo, e começa aqui, desde a eternidade, crescendo, servindo a Deus com alegria e adorando na sua santidade. Dito isso aqui, por favor, abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 13. Isso, se puder colocar na tela também, agradeço, de pé, né? Números, capítulo 13, a partir do versículo 27. Números, capítulo 13, a partir do versículo 27. Eu deixei em casa dos meus óculos, mas penso que conseguirei ler aqui. Depois dos 20, né? Isso, depois dos 20, espécie de anteparo, né? Glória a Deus. Maravilha. Diz assim o versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Perceba aqui rapidamente, no verso que lemos agora, no anterior, na verdade está colocando aqui os pontos cardeais: sul, norte, oeste e leste. Perceba a expressão: na parte sul, na parte norte, leste e oeste. Ou seja, não havia possibilidade de entrada, porque a terra estava totalmente mapeada. Pois bem, vamos lá no próximo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Permita-me aqui fazer algumas considerações nesse texto. É bem verdade que logo de início você precisa saber que a igreja, a nossa igreja, ela não está fundamentada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não serve de compêndio doutrinário para a igreja. O que de fato serve de doutrina, de orientação última para nós é o Novo Testamento. Todavia, não podemos negar a relevância e importância do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também é palavra de Deus, porque a Bíblia diz de forma muito clara: toda a Escritura divinamente inspirada é apta para corrigir, instruir, redarguir em justiça. Toda a Escritura, tanto as suas partes como também o seu todo. O próprio apóstolo Paulo afirmou categoricamente que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela palavra tivéssemos esperança. De sorte que eu e você temos por obrigação doutrinária também repensar ou revisar, conhecer o Antigo Testamento, porque ele forma essa base, essa preparação até para o próprio advento, vinda do Senhor Jesus e para o estabelecimento da sua própria doutrina. Então eu e você temos que olhar para o Antigo Testamento e nessa olhada, nesse exame, nesse examinar do Antigo Testamento, buscar retirar para nós lições fundamentais, porque o próprio Paulo também, de modo repetido, recorrente, fez uso da história do povo de Israel, dos israelitas, para aplicar verdades eternas para nós, para a igreja. Inclusive olhar para Israel, olhar para o povo escolhido, para o povo de Deus, e aprender com seus acertos e com seus erros, nessa ideia de observação, que é ter um modo de sabedoria, porque diz inclusive o ditado popular que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, o inteligente com os próprios erros, e o não culto, ou insensato, o imprudente, nunca aprende. O inteligente com o próprio erro, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Não precisa errar para aprender, é preciso observar, é preciso analisar, é preciso estar atento para as histórias, porque elas se aplicam à nossa vida. E nesse texto aqui que nós lemos nessa noite, ele tem uma propriedade específica, porque ele está relacionado, ele está vinculado a um momento muito importante da história do povo de Israel. Você sabe a história, você sabe que Deus levantou Abraão lá dos caldeus, tirou de lá, lhe fez promessas, disse que através dele formaria um grande povo, uma grande nação, e através da qual abençoaria as famílias da terra. Então Abraão creu na palavra e seguiu para uma terra que Deus iria mostrar para ele, numa história de fé e de conquista. E nessa história Deus operou de modo maravilhoso para cumprir a promessa. Deus abriu a madre de Sara, mas também abriu a madre de Rebeca, a madre de Raquel, ou seja, de geração em geração Deus fazendo valer a sua palavra, porque a Bíblia diz que ele vela para fazê-la cumprir, se a erva cai, se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre, eternamente. Deus é um Deus de fidelidade, ou seja, com base na sua fidelidade que nós temos o cumprimento total, completo e cabal
cabal da sua palavra. Se Deus te prometeu, pode descansar, porque vai acontecer, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E nessa palavra, então, formou-se o povo de Israel. Esse povo desceu para o Egito, ficou lá cativo 400 anos, até que chegou o momento em que Deus queria libertar o povo, levantou Moisés. Você conhece a história. Deus, nessa manifestação do povo que estava no Egito, ao mesmo tempo que abateu Faraó com os seus cavaleiros, também honrou, levantou Israel, fez Israel sair de modo honrado do Egito, e porque Israel iria cumprir, iria tomar posse da tal terra prometida, aqui no caso a terra de Canaã, a terra da Palestina. Essa terra Deus, de modo soberano, reservou e destinou a dar aos filhos de Israel. Você sabe que Deus é o Senhor de toda a terra. A Bíblia diz, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como Deus é proprietário, é dono da terra, Ele reservou aquela terra estrategicamente para dar aos filhos de Israel. E essa palavra foi liberada a Abraão, de sorte que Canaã era a concretização, a materialização, o tocar, o apalpar, o pegar a promessa concretizada, cristalizada na terra de Canaã. Veja, quando Deus chamou Abraão, Ele fez promessa que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Ele não levou em consideração como seria a terra, ou quem moraria lá, ou como seria o povo. Isso não entrou na discussão, no diálogo, porque Deus não está preocupado com quem quer que seja, porque prevalece, permanece, se concretiza a sua palavra, porque Ele é um Deus que está sentado no alto e sublime trono. Os serafins o adoram, o reverenciam e declaram de modo categórico: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, majestade, soberania, suntuosidade, porque esse Deus, Ele é o Elohim, o Deus que habita nas alturas, é o Deus que está vestido de glória e de majestade, e pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. Desde que aqui na promessa, Deus não levou em consideração a realidade concreta de Canaã, somente liberou a palavra. Caberia a Abraão e os seus descendentes somente tomar posse, acreditar e então desfrutar daquilo que Deus liberara mediante a verbalização da sua palavra. De sorte que, como Moisés libertou o povo, Moisés saiu do Egito, ficou acampado no Sinai 1 ano, depois de 2 meses de saída, e mais 10 meses, então, o povo estava ali já no deserto de Cádiz Barneia. Já estava no deserto, depois de 2 anos que o povo saiu. Agora chegou o momento de correr para a galera, o momento de só tocar para o gol, abraçar e sair para festejar, porque já estava às portas de concretizar a promessa. Nessa situação, depois foram 2 anos, a Bíblia diz que Deus orientou a Moisés a separar 12 homens, 12 líderes das tribos de Israel, para fazer um levantamento, para mapear a terra, fazer aquela leitura estratégica para conhecer. Uma vez conhecendo o adversário, o inimigo, você pode estabelecer uma estratégia de guerra, porque não se pode ir para uma batalha desconhecendo a capacidade bélica do adversário. Então aqui Deus orientou Moisés e foram lá 12 homens para fazer um levantamento minucioso da realidade concreta, real de Canaã. De sorte que esses homens foram lá, passaram lá 40 dias observando, e pós observação eles trouxeram relatórios.
Na verdade, foram 2 relatórios que foram produzidos, né? Um pelos 10 e outro por 2, Josué e Caleb. Então aqui é fundamental você atentar para o conteúdo do relatório. A primeira coisa que você deve entender é que relatório, ele é fruto de uma observação. Você observa, você analisa, e a observação não é observar com os olhos fechados, não. Observar é você olhar, é você analisar, descrever, anotar, fazer as suas anotações. Então você tem que usar a capacidade de pensar, de refletir, usar a razão, usar o que você tem, os sentidos, que Deus te deu, para você exercer esse sentido, para você então conhecer e mapear a realidade, fazer um relatório. O relatório pode ser tanto escrito ou pode ser oral, falado. De sorte que eles foram lá e trouxeram um relatório. Antes de tocar no conteúdo do relatório, você precisa entender que nenhum relatório nasce pronto. Um relatório não vem do céu. Relatório, ele é resultado, é consequência de uma observação. Mas também nenhuma observação nasce pronta. A observação, ela é construída. Você constrói a sua capacidade, o seu potencial de observar. A sua observação, aqui em outras palavras, está relacionada ao que você colocou dentro de você. A sua história de vida, os seus relacionamentos, os livros que você lê, as conversas que você trava, a sua construção social, a sua vida, a sua história de vida interfere diretamente na maneira como você observa as coisas. A tua capacidade de observar está intimamente ligada ao seu modo de vida. A maneira como você vive impacta, interfere na sua observação. O que você põe aqui dentro de você, a partir do que você ouve, vê, conversa, vai influenciar no teu modo de observar as coisas. Se isso é tão importante, aqui cabe uma lição para mim e para você. Bem, se o que eu ponho aqui dentro de mim interfere na minha observação, eu pergunto: o que estou colocando dentro de mim? Que tipo de informação, que tipo de influência, que tipo de instrução estão interferindo e formando e moldando a minha forma de ver realidade? Porque a forma como eu vejo a minha realidade determinará as minhas ações, as minhas atitudes, o modo como eu respondo, como eu ajo diante da realidade, é resultado da minha observação. E a minha observação não é dada, é construída, é resultado. Ora, se ela é construída, eu pergunto: quem está mentoreando a tua vida? Que tipo de fonte você tem bebido? Que tipo de água você tem dessedentado a tua sede? Quem é a pessoa que você determinou que vai te influenciar? É de repente uma mídia, uma Rede Globo da vida, ou de repente é um ator, uma atriz, ou um influencer da internet, surgiu agora por aí, e porque tem 1 milhão, 10, 20 milhões de seguidores, vai determinar a tua vida. Quem tem sido a fonte que está te influenciando? Saiba que tal fonte vai também refletir na tua maneira de ver a tua vida e a tua realidade. Nessa perspectiva, é fundamental, é indispensável, é necessário que você utilize tempo da sua vida para encher o seu vaso da palavra de Deus. Porque aqui está o coração, a mente, a vontade de Deus para você, para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Essa palavra tem que influenciar a maneira que você vê a realidade. Agora, ela somente irá te influenciar se você pegá-la e colocar no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como purificará você no seu caminho? Observando conforme, segundo a sua palavra. É pela palavra que você devemos guiar a nossa vida, a nossa história. É pela palavra que você deve fazer a leitura da sua história, do seu contexto, do seu momento, das suas circunstâncias. Quem tem que te influenciar é o teu pastor. As pessoas de Deus que colocou na sua vida para te levar a estar perto e próximo de Deus. Qualquer livro, qualquer influência, qualquer pensador que está te influenciando e que te afasta da presença de Deus, diga não para ele. Priorize, determine, ou seja, decida ser influenciado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, inclusive, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. A palavra de Deus, inclusive, ela constrói, solidifica, consolida em nós a fé que necessitamos para poder nos relacionarmos com Deus. Veja aqui, esses 10 foram lá e trouxeram um relatório. Esse relatório que os 10 trouxeram, na verdade, ele é formado por 4 pontos. Tem 4 pontos muito claros no relatório, são três tópicos e uma conclusão. É o relatório que eles pintaram. No primeiro tópico do relatório, está relacionado à realidade da terra. Eles descreveram como era a terra. Moisés, nós fomos lá e de fato, olha, é inequívoco. A terra é verdadeiramente boa. Não existe, na verdade, nenhuma mentira em relação a esse aspecto. E até trouxemos para você, para o senhor Moisés, a constatação de que a terra é boa. Aqui estão cachos de uva, figos, romãs, a pujança, a fertilidade, a riqueza. Está aqui, está provado. A terra é verdadeiramente boa. Aí então ele avança para o segundo tópico, que é a descrição dos moradores da terra, bem como a própria terra. Porém, veja aqui, é interessante, ao descrever aqui a terra, que era terra boa e que mandava leite e mel, eles começam a avançar no próximo ponto com uma adversativa, um porém, um entretanto, um todavia, um não obstante. A terra é boa, porém, essa ideia do porém vai de encontro, vai ao contrário da ideia primeira. A terra é boa, porém, algo negativo que está vindo aí, algo adverso à primeira ideia. A terra é boa, porém, é como assim, a terra é boa, mas pode tirar o cavalinho da chuva, porque não é para nós. A terra é boa, porém, tem um problema sério. Lá existem os gigantes. Lá moram os filhos de Anak. Inclusive tem até nome de pessoas famosas. Lá a terra está cheia de gigantes. E olha só, não era mentira, verdade. Os Anaquins eram pessoas gigantescas. Inclusive o próprio Golias, um descendente de Anak. Golias tinha quase 3 metros de altura. A armadura dele pesava cerca de 70 quilos. E em Canaã existiam vários Golias, não somente um. Lá estava chovendo como gafanhoto, gigantes, a semelhança de Golias. Imagina, a terra lá tem muitos gigantes. E para piorar, Moisés, além de ter muitos gigantes, guerreiros valentes, as cidades são fortificadas, as cidades são impenetráveis, não tem brecha, não tem lacuna. Só para você ter uma noção, a cidade de Jericó, a sua muralha, segundo a arqueologia, o muro 10 metros de altura, a largura de 4 a 6 metros de largura. Olha só, aqui para cá passou, o quê? 3 metros, pastor? 3 metros. Imagina uma muralha de largura, de 4 a 6 metros, e a altura 10 metros. É quase 4 vezes isso aqui em termos de altura. Só Jericó, a cidade totalmente fortificada, muralha intransponível,
Ou seja, além de ter gigantes na terra, e muitos, além das cidades serem fortificadas, tem um problema. Aí vem para o terceiro ponto do relatório. Nós somos minoria, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos a semelhança de gafanhotos, insetos que não tem como lutar com os gigantes. Veja, descrevendo a terra como era, descreveu também a realidade dos moradores, bem como das muralhas. E para mostrar esse poderio bélico, quase um tempo depois aí, só para você ter uma noção, Jabim, o rei de Azor, tinha 900 carros de ferro. Uma população que minimamente conhecia a própria metalurgia, que comparada a Israel ficou 400 anos no Egito como escravo, não tinha experiência bélica, não sabia a taxa de guerra, e agora se deparar com um povo ou com cidades fortificadas, poderosas, de gigantes guerreiros. Aí vem o que é pior, a conclusão. Veja, a conclusão é resultado da observação. Esse modo de ver a realidade, de traduzir o cenário, impactou na resposta que eles propuseram. Aí a resposta: Moisés, essa terra que acabamos de espiar é uma terra que devora os seus moradores. Eles infamaram a terra. O que é infamar? É lançar uma fama negativa, é falar mal, é negar, é dizer que não presta, que devora, que mata. Veja aqui a gravidade da coisa. Canaã ainda é a promessa de Deus para o povo de Israel. Era a bênção de Deus para Israel. E esses homens, mediante a sua observação, chamaram a bênção de Deus de maldição. Eles chamaram o que Deus havia determinado, reservado para o povo, de algo que mata, que fere, que destrói, que é miséria. Pegou o que é sagrado, pegou o que era promessa e transformou em maldição. Eu pergunto, o que levou esses 10 a amaldiçoarem o que Deus havia abençoado? O que foi? Exatamente a observação da realidade à luz da mera razão. A razão, a capacidade humana de entender as coisas, de interpretar a realidade, o que é louvável. Deus nos deu a razão, meu irmão. A razão é a luz natural que Deus deu ao homem. Nós pensamos, amém, amém? Pensamos, refletimos, analisamos, observamos a luz da razão. Porém, essa razão, a capacidade humana de entender e interpretar a realidade, não pode ofuscar, não pode abafar, não pode silenciar o que Deus falou para nós. A nossa capacidade de observação não deve ofuscar a voz de Deus que instala em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração. Aqui Deus pode tudo dizer não. Eu estou vendo, eu não sou cego, eu sei que a circunstância é negativa, eu sei que o cenário é de morte, eu sei que está tudo destruído, mas sobre mim repousa uma palavra de promessa que Deus vai mudar. Aleluia! O problema é quando a razão sufoca a nossa fé. O problema é quando nós caminhamos no chão da razão e nos esquecemos de caminhar no chão pavimentado pela fé. E para andar com Deus, para viver com Deus, não tem saída. A fé é necessária, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível. O que é impossível? Porque é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. O que é a palavra impossível significa que
que não tem possibilidade. É ausência total de poder. Impossível, não se pode realizar. Aqui em miúdos, não tem como, não tem jeito, não há possibilidade de andar com Deus sem fé. Por quê? Porque a fé é necessária. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário crer que Ele existe e que é abençoador daquilo que o busca. Necessário é aquilo que é indispensável. Por exemplo, aqui, alguém que consegue sobreviver sem oxigênio, consegue, então o oxigênio é necessário. Alguém aqui consegue sobreviver sem alimento e comer? Consegue? Sobreviver ad eterno? Não consegue, porque alimento é necessário. Da mesma forma, para andar com Deus, para usufruir e desfrutar da sua palavra, da sua promessa, é necessário fé. Isso. Sem fé não tem como conhecer e experimentar o poder de Deus em nossa vida. Aleluia! Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento é um princípio inegociável. Veja como começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, não começa questionando se Deus existe, quem Ele é. Então não, começa já declarando que Deus existe. Além de existir, tem poder de criar, porque a criação é resultado da sua palavra. No princípio, na eternidade, Deus criou, e o criar ali é o bará, é chamar a existência o que não existia como se já fosse. É do nada trazer a existência, quebrando uma máxima da própria física, porque do nada é possível criar se Deus determinar. Porque Ele chama a existência o que não existe como se já fosse. Ele chamou a existência os céus e a terra, o universo. E o universo, olha, irmão, é algo extraordinário. A nossa capacidade de pensar até não consegue descrever o próprio universo, que dirá o Criador, que está acima de tudo e de todos, e pela sua palavra toda existência, o mar e tudo que nele há, porque somente por Ele ordenar, produza, e produziu, e fez, porque a sua palavra ninguém pode impedir. Veja que começa a dinâmica da fé. Porque Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés são pessoas que nós valorizamos. Por quê? Perfeitos, homens impecáveis, homens extraordinários, semideus? Não, porque aprenderam a andar pela fé. Pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé eu e você que estamos aqui nessa noite, porque andar com Deus é pela fé, e pela fé é mediante a fé, através da fé. A fé é um mecanismo que nos conduz à sua presença e abre o portal celeste para desfrutar do seu poder. Se creres, verás a glória de Deus. É se creres. Se você tiver capacidade de crer em Deus, você pode descansar que você verá as grandezas de Deus na tua vida, na tua casa, na tua história, porque Deus honra e faz valer a sua palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A fé é de verdade o oxigênio da vida espiritual. A fé é o alimento que você precisa descansar e ancorar a sua alma na presença de Deus. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Por mais que o amor seja maior do que a fé e a esperança, o amor não pode viver sem fé e esperança, porque o amor abarca a esperança e abarca a fé. Deus deseja na minha vida e na tua vida alimentar e fazer crescer a nossa fé. A nossa fé
em Deus, não é a fé na fé. A nossa fé em Deus nos liberta da incredulidade. Esses 10 que mapearam a terra e trouxeram relatório à luz da razão, e essa razão os levou a praticar a incredulidade. Se tem uma coisa que Deus odeia, que ele fica irado, porque Deus se ira, Deus fica irado. Não é um Deus iracundo, um Deus raivoso. A ira de Deus, ela é contra o pecado, ela é contra o erro, ela é contra a injustiça, ela é contra a negação dele e da sua palavra. A incredulidade traz uma ofensa direta a quem Deus é. Quando você é guiado pela incredulidade, o que ela diz na prática? Primeiro, Deus não pode fazer o que ele disse que ia fazer. O incrédulo não crê que Deus pode fazer. E dizer que Deus não pode fazer é uma ofensa para ele. Ele fica ofendido. Como é que é? Esse aí está dizendo que eu não posso fazer? Ah, não é possível. Esse mortal que veio à existência porque eu permiti que ele vivesse. Esse mortal que está ali porque eu dou a ele o fôlego de vida. Se eu travar, tirar, ele cai, puf, morre na hora. Esse aí está questionando logo a mim, logo eu que coloco as águas do oceano na concha das minhas mãos. Logo eu que considero as nações do mundo como se fosse um grão de areia numa balança, ou uma gota d'água num balde. Elas são menos do que nada. Eu pensei, pastor, o que seria menos do que nada? Porque o que é nada? Nada é nada. E o que é menos do que nada? E Deus considera aqui, Egito, Assíria, Babilônia, os medos, os persas, nações poderosas. Isso aí são menos do que nada. Porque somente com o sopro das minhas narinas eu abato o faraó com os seus cavaleiros. Logo eu, que eu conheço as estrelas do céu e as chamo pelo seu nome. Por que eu acho? Porque eu sei quem elas são, porque eu sei o que criei. E por criar eu posso nomear, dar nome, substantivar cada uma delas. Porque, irmãos, aqui, Deus nomear as estrelas é algo assim poderoso. Só para você ter uma noção, a nossa Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é somente uma dentre 200 bilhões de galáxias. E Deus nomeia cada uma delas. O Sol é uma estrela de sabedoria no nosso sistema solar, que não é nada em relação ao universo. Sair da galáxia para uma outra galáxia mais próxima são 4,2 ano-luz. Ano-luz porque é muita cálculo, né? Você vai na velocidade da luz 300 mil km por segundo. Você vai à Bahia e volta 150 vezes em um segundo. E para alcançar uma só fora da nossa, são 4 anos-luz. Isso é uma dentre 200 bilhões de galáxias. E Deus nomeia cada uma delas. É o Deus que você serve. É o Deus que você decidiu servir, experimentar. Esse Deus que envia somente um anjo, e mata 175 mil soldados. Um anjo, e a Bíblia diz que miríades e miríades, aqui é ideia de uma forma incontável. Essa multidão, esse número incontável vieram a existir por uma declaração de Deus e veio. Esse daí está dizendo que eu não posso resolver esse probleminha daí. O que são 100 mil reais? O que são 1 milhão de reais? O que problema é esse aí, pelo amor de Deus? Olhe para mim, levanta a tua cabeça, erga os teus olhos, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o livramento, a vitória, o meu socorro, o teu socorro vem
pregativa aqui não é uma historinha qualquer para ouvir, beleza, maravilha, gostei, olha que palavra. Não, é para você viver. Aleluia. Trocar em miúdos na sua prática. Pastor, está difícil, está brabo. Olha, eu estou aqui buscando saída, mas tem no norte, no sul, leste, oeste, não tem brecha, está difícil, não sei o que fazer, está complicado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Quando Deus liberar a palavra, meu irmão, a minha sorte mudará. Quando Deus intervir, a sua intervenção mudará a minha história. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente, da poderosa, do poder interno. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por quê? No tempo oportuno Ele vos exaltará. Quando, pastor? No tempo oportuno. O tempo oportuno é a hora exata. É o tempo certo. É o tempo de Deus. O tempo de Deus, esse kairós, o tempo de Deus, nada mais dizendo que a decisão da sua soberania em rasgar o tempo humano e fazer valer a sua vontade soberana. Há aqui entre nós o desdobramento natural das coisas, né? O cronos, a ação humana que acontece mediante a aplicação da nosso livre-arbítrio. Acontece, é normal, é humano. E Deus está olhando, está vendo, que Ele nos deu o poder também de decidir. Temos livre-arbítrio, agimos à luz da razão, mas na minha ação racional eu tenho que invocar a sua presença. E está vendo. Chega uma hora que Ele decide intervir, decide operar. Meu irmão, quando Deus decide, pode esperar que vai acontecer. E em qual momento, pastor? O tempo oportuno. Quem decide o tempo oportuno? O próprio Deus. Não sou eu, não é você, não é do meu jeito, do meu modo, do meu método. Eu tenho amigo, contato, mas não adianta. É quando Ele decide. Quando Ele decide, acontece. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou, interveio. Ele enviou o seu Filho quando? Na plenitude dos tempos, no tempo certo, na hora certa. Você está aí preocupado, ansioso, está inquieto, solícito, perturbado, aflito, angustiado, claudicante, sofrendo, trôpego. E Deus assim: acalma, espera, fique tranquilo, confia em mim, porque eu vou operar. E quando eu operar, ninguém pode impedir. Por quê? Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse tempo, porque houve um tempo em que o tempo não existia. No tempo em que o tempo não existia, Deus é. Aleluia! Oh, maravilha! Ele é de eternidade a eternidade. Tu és Deus! Aleluia! Está ali. Vai acontecer mais um pouco de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Mas quem receberá? Aquele que decidiu crer no Senhor nosso Deus. Se a pessoa crê, ela entra no descanso, alcança a bênção. E clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Mas só foi livre porque clamou. E para clamar tem que crer. O Salmo 40, por exemplo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Quem está mais? E tirou meus pés. Não, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou de um largo terrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés numa rocha. Olha que coisa maravilhosa aqui, eu pensei nesse salmo, porque está invertido aqui a lógica. O salmista está vivendo uma fase complicada.
Não sei o que era. Ele descreve a fase como sendo um lago terrível e charco de lodo. Lago terrível, uma coisa horrível, horrenda. Charco de lodo é você estar atolado, não tem firmeza, não tem estabilidade, vai para cá, escorrega e tal. Imagina caminhando no lodo, está inseguro. E naquela ambiência de lago terrível, de charco de lodo, o que ele fez, pastor? Duas coisas. Primeiro, ele teve paciência. Paciência ali é resistência, é perseverança, é continuar lutando, é continuar insistindo, é avançando. Está aqui, mas vou tirar esse pé, tiro esse, vai. E não caiu, levantou, mas está indo. E enquanto persevera, o que faz depois? Ora. Tem a minha atividade de tirar o pé do lodo com as minhas forças, mas não dá, eu oro, Enquanto ora, Deus interveio, operou, esperei com paciência, Ele ouviu o meu clamor, interveio e tirou-me, foi Ele que tirou, Ele me tirou do charco de lodo e mudou a minha vida, da lama, do charco, do lodo a uma rocha firme, inabalável. Seja aqui, segurança, estabilidade, firmeza. Aí o que veio um canto de alegria. Tirou-me a tristeza e colocou um cântico na minha boca para louvar e adorar aquele que vive e reina para sempre. Aqui no texto, voltando aqui no texto, os 10 começaram a praticar tal incredulidade. Deus não pode. Além de ofender o que Deus é, a incredulidade ofende a moral de Deus. Moral tem a ver com hombridade, tem a ver com dignidade, é palavra cumprida. Se eu assumir um compromisso com uma pessoa, eu farei o meu tudo para cumprir. É bem verdade que a nossa vida aqui ela é condicional e nem se você pode cumprir a palavra, mas o esforço, a satisfação, o empenho tem que fazer. Estou devendo, irmão, estou te devendo aí, mas olha só, não deu aqui, mas me dá aí mais 10 dias e tal, negocia, conversa, e não fosse porque tem a hombridade, é o sim, não. E isso é moral. E quando você, Deus, ou não pode fazer, é incapaz, ou é um imoral, ou é uma pessoa que não tem palavra. Prometeu, disse que daria a terra, mas ele estava brincando. Uma brincadeira de Deus. Então, na verdade, perdão aqui, de onda com a minha cara. Disse que ia fazer e não vai fazer. Ele não pode, ele é um menino, ele é irresponsável. Está ofendendo a sua santidade. Veja que o problema da incredulidade não consegue avançar, não consegue ir mais além, não consegue alcançar o objetivo, está ofendendo Deus. Qual foi o resultado dos 10 que não creram? As pragas vieram e os consumiram. Mas que isso? As palavras deles enfermiçaram, adoeceram o povo. E o povo que deu ouvido ao incrédulo, o povo que deu ouvido a essa erva daninha que estava ali no meio do povo, não entrou em Canaã. Ao invés de entrar já ali na boca da situação, tiveram que peregrinar no deserto por 40 anos e morreram no deserto. Veja que uma decisão de nossa vida pode impactar décadas da nossa existência. Uma única decisão deles de não crerem na palavra comprometeram 40 anos da sua vida e da sua história. O livre-arbítrio, a capacidade de decidir é um poder, é um privilégio, mas ela traz consigo responsabilidade. Quem decide se vai crer ou não sou eu e você. Você decide acreditar em Deus ou não.
Ele te deu a oportunidade de acreditar. Você vai acreditar nesses que dizem: você não pode, não vai acontecer, você nasceu para sofrer, você é miserável, é derrotada, perdeu mané, como está aí na moda aí, né? Ou você crê nisso, ou você crê num Deus que te chamou, que está contigo, seja no deserto, no vale, no rio, no fogo, Ele está contigo. Ou você crê em Deus e vence, ou você não crê e perde. Você decide. Eu fico feliz nessa noite que estamos no meio aqui de pessoas que decidiram agir e se comportar à semelhança de Caleb e Josué. Eia! Subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não importa se tem gigante, não importa se há muralhas, não importa se eu sou menor e menos, o que importa é que a boa mão de Deus está na minha vida, e se a sua boa mão está na minha vida, a dificuldade se transformará em pão, e estamos com fome. De pé em nome de Jesus, de pé em nome de Jesus. A minha palavra para você essa noite aqui é que estamos iniciando basicamente 2023. Há um futuro brilhante para mim e para você. O nosso futuro está intacto, está nos esperando com a boa mão de Deus intervindo. Eu não posso olhar para o passado e ver as minhas fraquezas, as minhas experiências negativas, as minhas derrotas, as minhas lutas, e alimentá-las para influenciar na minha vida futura. Não. O medo, a incredulidade pega a derrota passada, faz crescer, potencializa e interfere na minha decisão futura. Agora, a fé em Deus me faz olhar para trás e me faz ver como a boa mão de Deus tem sido comigo na caminhada. Muito obrigado. Eu nasci em Miguel Couto. Aleluia. Quem conhece Miguel Couto? Amém. Ambaí, conhece Ambaí? Conhece a Rua Iula, 53? Lá, um lugar muito pobre, um lugar muito paupérrimo. E nesse lugar paupérrimo, a minha família era a mais pobre. Pastor Joel Costa Dias. Lá eu morava no Bahia, minha família marcada pela miséria. Papai, um alcoólatra, e por ser alcoólatra, morreu de cirrose hepática. Eu o vi morrendo, vomitando. Eu tinha 7 anos de idade, vomitando fígado e tal, porque o álcool o dilacerou. E por conta do álcool, tem a tal violência doméstica. Mamãe apanhava todo dia, do nada. Nós, 7 filhos, que quando comia à noite. Papai, por ser uma pessoa ébria, alcoólatra, analfabeto, não tinha emprego, e uma bola de neve que vai crescendo, se perpetrando na saúde, na família. Os pobres da rua, quando o papai faleceu, eu socorro, libera aí a sua filha mais velha para ir lá para casa, que pelo menos vai ter um prato de comida. Lá, a miséria instalada, presente, sem Deus, sem paz e sem salvação naquele ambiente. Mas num dado momento, a boa mão de Deus entrou naquela Glória família. a Deus. Aleluia. Glória a Deus Deus. veio mudar a história da minha Oh, família. Espírito Santo de Na Deus. minha família hoje tem 3 pastores, eu e mais 2. Glória a Deus. Na minha família hoje são 6, 7 filhos. Um está afastado, mas todos ali lutando, servindo a Deus, avançando. Tu pode Não tem fazer nenhum essas bandido. maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Perdido, todos na casa de Deus. Por quê? Porque lá entrou um bom pastor. Esse bom pastor que decide guiar as suas ovelhas. Ele sabe guiar para onde estão os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E quando passa no vale da sombra da morte, a sua mão está conosco. Esse bom pastor entrou na minha vida. Hoje eu tenho o privilégio de ter 2 faculdades,
uma pós-graduação, uma família abençoada, sou professor do município, já dirigi escola, já trabalho com vereador, sou assessor, enfim, a boa mão de Deus operando. Glória a Deus. A diferença não está na tua capacidade de fazer, mas está na sua decisão de crer em Deus. Deus fará coisas grandes na tua vida. Aleluia. Aqui não é uma palavra aqui de teologia da prosperidade. Não, é uma palavra que está na Bíblia, que Deus de fato intervém, opera. Deus se manifestou para Maria, mãe de Jesus. Você vai ter um filho. Lá Gabriel com ela conversando. Eu? Um filho? Nem sou casada. Não se preocupe. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O que vem para a tua vida é do alto. Vai te envolver, vai te cobrir. E ao te cobrir, gerará o milagre. Para você saber que é verdade, a tua prima, aquela que era estéril, 6 meses já está grávida, já aconteceu um milagre. Não só é para você, tem uma gama enorme de pessoas que já experimentou a boa mão de Deus, e você vai ser mais uma. Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Você experimentará as coisas boas da vida para a glória de Deus, para investir na sua casa, no seu reino, e para abençoar pessoas, e para você desfrutar para a glória do nome do Senhor. Quem crê, diga amém. Pastor, aqui me permita aqui, se porventura aqui há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está aqui, de repente veio nos visitar nessa noite, nesse culto, porque alguém te convidou, ou você foi conduzido voluntariamente a estar aqui entre nós. Não foi você sozinho. Deus, o Espírito Santo, te trouxe aqui neste lugar para dizer para você que Deus tem planos, Deus tem uma obra, Deus tem projeto para a tua vida e para a tua casa, e você precisa hoje fazer uma aliança com Deus, fazer um pacto com Deus e entregar a sua vida para Jesus, e você vai ver o que Deus pode fazer na tua casa. Você vai ver como Deus vai operar, e a sua operação vai mudar a sua vida, e você vai declarar que só o Senhor é Deus. Mas também você que está aqui hoje, nessa noite, já teve uma experiência com Deus e está hoje afastado por algum motivo qualquer, você se afastou e saiu um pouco da sua presença, e você hoje precisa voltar urgentemente para a presença de Deus. Hoje é noite que Deus estabeleceu para você voltar à casa paterna e restabelecer a sua aliança com o teu Criador, em nome de Jesus. Quem aqui deseja entregar a sua vida para Jesus, com a sua mão onde você está, levante agora e nós vamos orar por você. Você quer hoje voltar para Jesus, voltar para os caminhos do Senhor. Hoje é a noite que Deus te concedeu para você voltar. Se não há ninguém nessa noite, eu quero, por favor, com a sua permissão, pastor, orar com a igreja, orar com você, orar, porque se tem uma coisa que pode mudar a situação, mudar o quadro, é a nossa oração. Nós não podemos esquecer desse poder que Deus nos deu, que é o poder da oração. Há uma gama enorme de textos na Bíblia de pessoas que, em situações destrutivas, decidiram orar, e Deus mudou o quadro. Então não desista, não entregue as armas, não baixe a cabeça, respire fundo, olhe para cima e clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, Senhor, declarar que somos propriedades exclusivas do Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso provedor, protetor, ajudador, promovedor. Tu és aquele que a nossa alma engrandece, exalta, magnifica. E nessa noite aqui te pedimos, ó Pai, fortaleça a nossa fé no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a olhar para Ti, porque sabemos que há uma pequena nuvem no céu,
mas ela é um sinal de uma grande chuva que está a caminho. Essa chuva vai nos inundar com a tua bênção, com a tua presença, e a sequidão, a escassez cessará e virá um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, um tempo da bênção, um tempo de cantar para nós. Vai cessar o inverno e traga a primavera, e coloca em nós um cântico novo em nome de Jesus, e nesse canto se traduza em louvor, em adoração, em exultação, aquele que vive e reina para sempre. Quem concorda, diga amém. Amém.